Olá, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e aqui eu ensino mulheres cristãs como salvar o casamento antes que ele chegue ao divórcio. E eu estou fazendo essa semana uma edição especial de aquecimento para o evento O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. É um evento que começa semana que vem. Então, essa semana são lives para aquecimento, para preparação para esse evento que começa na próxima semana. Então, todos os dias, até domingo, a gente vai ter live por aqui, tá bom? Tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, para preparar vocês, para vocês estarem prontas para chegar nesse evento absorvendo o máximo que vocês puderem de conhecimento para salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. É um evento 100% online, 100% gratuito. Para se inscrever, como é que faz? Quem está no Instagram, quando acabar a live, vai lá em comentários e escreve evento. Não acessar, não conseguiu receber o link por qualquer motivo, não conseguiu entrar no grupo de WhatsApp, me manda uma mensagem no direct. A gente vai ter uma equipe aqui preparada para fazer com que vocês consigam entrar para os grupos de WhatsApp e se inscrever para o evento para conseguir participar. Inclusive, ontem até uma pessoa me mandou um direct falando, Carol, não consegui, a gente passou o telefone da nossa equipe e aí ela conseguiu entrar no grupo, tá? Então, se vocês tiverem qualquer problema para se inscrever, manda mensagem no direct que a gente vai ajudar vocês. Quem tá no YouTube, é só acessar o link que está na bio. Também, se não conseguir, motivo, manda nos comentários que a gente ajuda, tá bom? E aí, quando vocês se inscreverem, vocês vão ser direcionadas para um grupo de WhatsApp. Dentro desse grupo, assim que você entrar, clica lá na descrição, porque tem um presente para vocês assim que vocês entram. E fiquem até o final do evento. É muito importante estar até o final, porque no final a gente vai revelar uma surpresa lá. E é importante que vocês estejam presentes para conseguir participar. Por quê? Porque na semana que vem não vai ter live aberta. Na semana que vem é o evento fechado. Então, se você não se cadastrar, você não vai conseguir assistir, tá certo? Então, vamos lá. O tema da live de hoje é: faça o seu marido querer lutar pelo seu casamento. Eu sei que você está numa situação que o seu casamento ele tá tão difícil, está tão desafiador, você acha que não tem mais solução, você acha que já tentou de tudo. O que você queria era que seu marido te admirasse. Então você já tentou de tudo. Queria que ele te respeitasse, queria que o casamento voltasse mesmo a ser como era antes. E como você não consegue, você acha que não tem mais saída, você acha que não tem mais o que fazer. E você, por ser cristã, qual que é a estratégia da mulher cristã? Que é a estratégia que eu tinha também. É a estratégia de orar, fazer jejum, fazer um propósito com Deus, pedir para Deus ajudar você nesse milagre de salvar o casamento, de restaurar o casamento. Muitas mulheres tentam conversar com pastores da igreja ou mentores espirituais ali para conseguir tentar convencer o marido, tentar poder abrir os olhos desse marido, só que nada resolve, né? Parece que nada faz o seu marido querer lutar pelo casamento. E aí você acha que não adianta. Por quê? Porque você fala, bom, eu já tentei de tudo aqui e parece realmente que ele não quer. Mas olha, eu quero te dizer que se você está aqui assistindo essa live, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, não é à toa, tá? Eu não acredito em coincidências, eu acredito em sinais de Deus para conseguir restaurar a sua família e o seu casamento. Então fica até o final, acompanha essa semana inteira de lives e participa do evento que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você, tá? Então, vou explicar por que a mulher, ela pode sim fazer o marido querer lutar pelo casamento. E essa explicação, ela vem de um livro que sobreviveu ao teste do tempo, que é a Bíblia. A Bíblia é a minha base de estudo para ensinar você. Lá em Gênesis 2:18, a gente tem um momento lá, logo no comecinho, em que Deus, depois de criar todas as criaturas, depois que ele criou o homem, criou os animais, ele deu todo aquele poder para o homem, né? Só que quando ele viu o homem sozinho,
podendo exercer o poder dele sobre tudo aquilo, ele olhou e o que passou pela cabeça de Deus e o que ele disse naquele momento, em Gênesis 2,18. Ele disse: não é bom que esse homem fique só. Eu vou fazer uma mulher, uma auxiliadora. E aí ele criou a mulher. Então, o homem no hebraico é Ish e a mulher é Ishá. Então ele falou: fiz Ish e agora eu vou fazer Ishá, porque não é bom que esse homem fique só. E quando a gente para pensar no termo auxiliar, a gente tem a falsa impressão que esse termo ele diminui a mulher. A mulher vai auxiliar o homem, então significa que a mulher ela sempre vai ficar abaixo do homem. Não é nada disso. Tem muitas pessoas que têm um entendimento errado do que é auxiliar o marido. Quando a gente para analisar essa palavra auxiliar, a gente consegue perceber ela sendo usada em outros trechos da Bíblia. Só que quando ela é usada, ela não se refere mais à mulher, ela se refere a Deus sendo o auxiliador do homem. Por exemplo, em Salmos, tem um trecho lá que o homem está angustiado e ele fala: Senhor, venha em meu auxílio. Então, olha só, um termo que a princípio parece diminuir a mulher é totalmente o contrário. É um termo que engrandece a mulher, sabe por quê? Porque tanto a mulher quanto Deus é capaz de auxiliar o homem nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos em que ele está perdido. Deu para entender? Então, sim, a mulher ela é capaz de auxiliar o homem, de influenciar o homem e de fazer o marido querer lutar pelo casamento. A mulher sábia, a mulher que sabe ser sábia, ela busca a Deus e ela se torna um auxílio poderoso, um instrumento poderoso nas mãos de Deus para trazer esse marido de volta para perto de Deus e para perto da família de volta. Ela consegue exercer uma influência que é capaz de transformar, sim, o marido. Entende? Então, vamos lá. Tô vendo o pessoal entrar. Bom dia, o pessoal entrando aí. Vamos lá. Então, você pode perguntar, Carol, afinal, por que eu tenho que investir o meu tempo, o meu dinheiro, né, muitas vezes, em conhecimento, para poder aprender isso? Por que eu tenho que aprender a influenciar? Primeiro, quando a gente tá com uma situação dessa no casamento, o diabo, o mal, ele quer fazer a gente desistir de trazer o marido de volta. Então ele tenta, com todas as armas, com todas as armadilhas, com todas as forças, fazer com que a gente desista da nossa família. Os problemas que a gente sofre no casamento, tudo bem, são problemas entre homem e mulher, são problemas terrenos, mas além disso, algo que a gente não consegue enxergar, uma força que a gente não consegue perceber, é essa luta entre bem e o mal. Sabe por quê? Como que a gente consegue identificar que não é só uma luta entre homem e mulher? Não é só um problema carnal ali, sabe? Por que a gente sabe que é uma luta espiritual? A gente começa a ter sinais quando a gente começa a olhar e a observar os comportamentos do marido. Por exemplo, se o seu marido ele começou a dar sinais de que é uma pessoa completamente diferente da que você casou, se o seu marido começa a ter comportamentos que antes ele não tinha, como por exemplo, era um homem que não costumava ficar saindo, não costumava ficar bebendo, e agora ele sai, e agora ele quer beber, é um homem que ele está sendo levado pelas tentações do mundo. Esses são comportamentos que conseguem mostrar claramente a presença do mal. Quer ver um outro sinal? Às vezes é um marido que antes ele era cristão, ele era perseverante, firme na fé, e é um homem que começa a se afastar da igreja. E por que ele se afasta da igreja? Porque o pecado nele está tão grande,
a manifestação do mal está tão presente na vida dele que ele não consegue mais se sentir bem no ambiente cristão, no ambiente de igreja, entende? Por isso que esse homem ele começa a se afastar. Se antes ele rezava com você, agora ele começa a dar desculpa para rezar. Se antes ele ia ao culto ou à missa com você, agora ele começa a dar desculpas e não vai. Deu para entender? E além disso, você começa a perceber até na fisionomia de um homem assim. A fisionomia do seu marido, ela se transforma. É como se não fosse ele que tivesse ali. Entende? É um homem que ele está completamente diferente. Então, a gente precisa entender que a gente precisa investir tempo em lutar pelo nosso casamento, não só para voltar a se sentir bem, para ser admirada, que é o nosso maior desejo, voltar a ser a primeira na lista de prioridades do marido, ter a nossa família resgatada. Mas, além disso, é importante e a gente deve investir sim tempo em nos dedicarmos para salvar o nosso casamento, porque a gente sabe que Deus está contando com a gente nessa luta, entendeu? Então, e essa luta, gente, como que as pessoas elas vão para a luta? Como que os soldados eles vão para a luta? Eles vão desarmados? Eles vão despreparados? Não. Uma luta requer preparo. E o que eu preciso fazer para me preparar? Primeiro, você precisa aprender como blindar a sua casa. Você precisa aprender como blindar a sua mente e você precisa aprender como blindar a sua família. E por que, Carol, que é importante fazer o marido querer lutar pelo casamento? Primeiro, porque ninguém merece você ficar se humilhando, mendigando amor do seu marido. Eu sei que muitas vezes você não sabe o que fazer e você acaba pedindo, você acaba tentando falar para ele, olha, eu quero que você mude, eu quero que você faça isso, eu quero que você seja assim, seja assado. Só que sabe o que acontece quando você faz isso? Você não ativa um dos instintos que é muito forte, está muito presente no homem, que é o instinto explorador. Eu vou falar para vocês muito sobre isso, detalhar os 3 instintos principais do homem que a esposa consegue suprir dentro do casamento. E quando você pede para o seu marido, quando você pede para ele te amar, quando você se humilha, se rebaixa tentando salvar o seu casamento, você está fazendo, em vez de você estar ajudando, você está atrapalhando. Por quê? Porque você não está suprindo esse instinto explorador no seu casamento, tá? E aí, no evento, eu vou falar para vocês desses instintos, como a esposa consegue suprir esses instintos para que o homem não busque mais mulher fora de casa, para que o homem não busque mais distrações e alegria fora de casa, e sim no casamento, tá? E por que não suprir esses instintos pode levar o seu casamento ao divórcio? Por que quando você faz algo errado na tentativa de acertar, você está levando o seu casamento mais à beira do fim? Porque quando você não aprende como suprir esses instintos, o seu marido busca suprir esses instintos fora de casa, fora do casamento. Deu para entender? E você pode pensar assim, Carol, mas eu já tentei até pedir para o meu marido para a gente fazer terapia de casal. Gente, é muito raro o homem que aceita fazer uma terapia de casal. É muito raro. Eu tentei, eu já tive relatos de alunas que tentaram, não conseguiu. Por quê? Porque, primeiro, o homem ele nunca acha que o problema é ele. Ele acha que você quer briguenta, que você quer isso, que você que você reclama de tudo, que você tudo você reclama. Ele não acha que ele é o problema. E quando você sugere uma terapia de casal, sugerindo e colocando que ele é o problema, pode ter certeza que vai dar briga. Ele não vai aceitar. E além disso, ele não quer ninguém se metendo no casamento dele. Ele não quer ninguém se metendo na vida dele. O homem, ele começa a achar que não é para tanto. Entende? Inclusive, eu tenho até uma conhecida minha que ela estava me contando que quando ela era casada, ela é divorciada, né? Ela já é divorciada há uns anos.
E quando ela estava casada, ela sugeriu isso para o marido dela. Não tinha havido traição, não tinha havido brigas muito graves, sabe? Foi mais um desgaste mesmo da relação. E ela sugeriu uma terapia de casal. E o marido dela falou para ela: não, mas não precisa, não é para tanto, a gente tá bem. E aí o que ela fez? Pôs debaixo do tapete esse problema que eles estavam tendo. E adivinha o que aconteceu? Eles se separaram. Hoje ela se arrepende amargamente. Só que hoje ele já tem outra família, ele já tem filhos, e assim, ela ficou, né? Ela, ela tá solteira, o sonho dela é ser mãe. Então, assim, o que ela mais temia aconteceu, ela tá sozinha, entende? Ela não investiu tempo, ela não investiu em conhecimento para conseguir salvar o casamento. E quando ela tentou investir numa terapia de casal, por ter ouvido o não dele, ela achou que não tinha mais saída. Deu para entender? Por isso que eu falo, se vocês estão aqui, não é por acaso, né? Ela falou isso para mim, ela falou: Carol, se eu soubesse disso antes, né? Eu expliquei um pouquinho para ela como que funciona o método Mulher Deck. E ela falou: se eu tivesse descoberto isso antes, a gente não teria separado. Deu para entender, gente? O quanto que muitas vezes a gente, na tentativa de acertar, a gente acaba errando e buscando nos lugares errados e não conseguindo ter uma resposta, a gente acaba desistindo antes de tentar uma estratégia que é testada, que é provada, que funciona. Então vamos lá. Então, um dos motivos é esse, né? De ser importante, para você parar de ficar se humilhando. Ninguém merece você ficar se humilhando, se desgastando no seu relacionamento, pedindo para o outro te valorizar, pedindo para o outro te respeitar e não conseguir ser correspondido. Esse é o primeiro motivo que é importante você aprender como fazer o seu marido lutar pelo seu casamento. O segundo motivo é que quando você faz o seu marido querer lutar pelo seu casamento, você está automaticamente blindando a sua família espiritualmente. E o que é blindar essa família espiritualmente? Hoje a gente consegue perceber no mundo, em todo lugar ao nosso redor, as famílias sendo atacadas, né? Os ataques às famílias. E quando você aprende como blindar, primeiro você, depois o seu marido, vocês dois juntos são capazes de blindar os filhos de vocês. Hoje em dia, gente, é muito difícil você criar filho quando o casal ele tem uma base sólida, tem uma base cristã. Quem dirá sem isso? Quem dirá a mãe educando num canto porque se divorciou do pai e o pai educando de outro? Imagina a bagunça na frente na mente dessas crianças. Imagina como que fica na mente de um adolescente essa falta de solidez, essa falta de blindagem, essa falta de base cristã dentro da família. Então, por isso que é importante você sim fazer o seu marido querer lutar pelo seu casamento. Afinal, ele é o seu marido e ele é pai dos seus filhos, ele é o provedor ali da casa. Ele precisa estar presente na educação dessas crianças, entende? Eu sei, a questão homem e mulher, ela é muito mais forte e nesse momento está muito mais latente, está muito mais intensa essa dor. Mas essa consequência negativa de ter o marido longe de casa, de não lutar pelo casamento, faz com que os seus filhos também sofram. E não só a dor da separação, e sim a dor da falta de estrutura, da falta de solidez, da falta de base. Deu para entender? E aí, inclusive, esse pilar, que é o pilar de blindagem espiritual, é um dos pilares fundamentais do método Mulher Deck. E para quem não sabe, o método Mulher Deck, esse acrônimo, né, DEC, ele tem um significado. O D do método Mulher Deck é de divina. O que isso significa? Porque a mulher, ela tem um método que ele é totalmente alinhado com a fé, com a crença cristã dela. É difícil você achar,
por exemplo, um terapeuta, é muito mais difícil você encontrar um terapeuta que ele consiga alinhar a psicanálise, a psicologia com a Bíblia. Tem um momento em que essas coisas elas param de se conversar. E o terapeuta que ele consegue seguir o ensinamento bíblico é raro. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Então, por isso que esse método do Mulher Deck, o D, é de divina, por quê? Tá tudo alinhado com a fé cristã. O E é de estratégica, por quê? Porque quando a mulher ela age estrategicamente, o que, que isso significa? Que ela aprende qual é o momento certo de agir e a ação certa a ser tomada em cada situação. Entendeu? É uma mulher que aprende como conduzir o casamento dela. É claro que no começo a gente fica meio perdido, né? É aquela velha história. Você tem as duas opções, ou você dá o peixe, ou você ensina a pescar. Quando você dá o peixe, você fica sempre refém daquele provedor do peixe. Quando você ensina a pescar, você não depende mais de ninguém. Você consegue saber qual ação tomar em cada situação que acontece no seu casamento. Isso é ser estratégica. É não agir só por impulso, não agir só por raiva, não agir por um descontrole emocional e depois se arrepender. Ser estratégica é dar o passo sabendo o resultado que você quer colher lá na frente. E o C é de comunicativa. A comunicação, ela tem o poder tanto de afastar quanto de aproximar o seu marido. Se hoje a sua comunicação com ele está mais afastando do que aproximando, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser aprendida nessa sua comunicação, tanto verbal quanto não verbal, para você conseguir aproximar o seu marido de volta. Então, esse é o método Mulher Deck, e no evento eu vou explicar para vocês quais são os pilares fundamentais desse método Deck. Mulher Deck, eu vou trazer os detalhes para vocês, tá? E aí você pode pensar assim, Carol, como que eu vou blindar o meu casamento espiritualmente se o meu marido está afastado de Deus? E eu entendo, você pede para o seu marido ir para a igreja, você pede para o seu marido rezar com você, ele não quer, você manda um texto bíblico para ele, ele nem abre. Eu entendo você pensar que nesse caso não tem como restaurar, porque você vê um homem afastado de Deus. Como salvar um casamento em que o homem está afastado de Deus? Mas olha, tem uma frase que eu ouvi que eu não me esqueço, achei maravilhosa, de um pastor, que ele falou assim: seja a Bíblia que o seu marido não lê. Ou seja, é o exemplo, é o seu exemplo. E não adianta você chegar para o seu marido e você querer recitar ali um evangelho todo ali, querer recitar um capítulo todo, sendo que na prática você não aplica. Então a gente tem que ser a Bíblia, a gente tem que agir conforme a Bíblia. Isso vai ser muito valioso para aquelas pessoas que não pegam a palavra de Deus para estudar. Deu para entender? É a mesma coisa quando a gente pensa nos filhos. Ah, eu quero ensinar o meu filho a jantar sem o celular. Eu quero. Não, ele tem que aprender. Aí você vai lá e você fala para ele várias vezes o quanto é prejudicial ele jantar com o celular. O quanto isso afeta a alimentação, o quanto isso vai fazer com que ele seja menos sociável. Enfim, você faz um baita discurso. Mas nada vai ser mais poderoso do que você dar o exemplo na mesa de jantar. Deu para entender? É a mesma coisa que acontece no seu casamento. Não adianta você mandar salmo, não adianta você mandar oração se o seu marido não lê, se o seu marido não abre. Então, seja você a Bíblia que o seu marido não lê. Entendeu? E aí, e é engraçado, né? Eu falo dessa questão do homem, ele tá afastado de Deus. Por quê? Porque eu percebi isso no meu casamento também. Foi aí que eu entendi que não era uma luta só minha. Foi ali que eu entendi que não era só uma luta de homem e mulher, quando eu falava para o meu marido para a gente rezar, e ele inventava desculpa.
quando eu falava para ele para a gente ir para os trabalhos que a gente fazia na pastoral e em cima da hora ele inventava um compromisso e eu tinha que ir sozinha. Você imagina, eu indo no encontro de casais, ensinar as pessoas no encontro de casais, sozinha. Como sabe? Não fazia sentido. E assim, quando aconteceu comigo, eu também percebi que eu comecei a duvidar se era possível aproximar o Wellington de novo de Deus. Só que quando eu aprendi essa estratégia aqui de influência, que eu vou ensinar vocês para o evento, aí sim eu consegui resolver esse problema. E aí eu percebi que eu quase deixei passar essa oportunidade, assim como essa minha amiga que da terapia de casal, que tentou a terapia de casal, eu quase deixei passar essa oportunidade de resgatar o meu casamento. Por quê? Eu achei que ali não tinha mais como, não tinha mais jeito. Como fazer um homem se aproximar de Deus se cada vez mais ele está afastado e tudo que eu tento não ajuda? Tudo que eu tento parece que não surte efeito, né? Então, gente, não deixem passar essa oportunidade de aprender. E quando o assunto é fazer o marido lutar pelo casamento, onde eu vejo que as esposas acabam errando. Primeiro erro que é, assim, clássico. Pedir para o marido mudar. Você pedir para o seu marido apenas pedir, falar para ele mudar. Sabe por que isso é um erro, gente? Porque quando você quer uma mudança do seu marido e você tá o tempo todo martelando naquilo, falando assim, não, agora eu preciso falar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver. Quando você tá o tempo todo insistindo naquilo, sabe o que acontece? O seu marido, ele vai começar a associar você com um posto de reclamação. O seu marido, ele vai começar a achar que você só sabe reclamar, que você só sabe colocar defeito, que você não vê qualidade. E aí, o que ele vai pensar? Ele vai falar assim, poxa, eu chego em casa, ela reclama. Eu saio, ela reclama. Eu faço A, ela reclama. Eu faço B, ela reclama. Por que você acha, então, que o seu casamento está caminhando ao divórcio? Você acha que só falar vai resolver? Não vai. O segundo erro é você achar que o seu marido vai voltar a te respeitar porque você está sofrendo. Então, vamos supor, seu marido te desrespeitou, pediu desculpa, e aí você fala para ele, olha, não faz mais isso, eu tô sofrendo muito. E você, com a esperança dele se importar com os seus sentimentos, pede para que ele faça isso. Começa a falar como você está se sentindo, começa a falar sobre como você está sofrendo. Sabe o que acontece, gente? O mal do ser humano é o egoísmo. Se o seu marido ele está afastado de Deus, para um cristão já é difícil lidar com o egoísmo. A gente reconhece que a gente tem, a gente busca, a gente pede sabedoria a Deus para aprender como não ser tão egoísta. Então, para um cristão já é desafiador. Ah, o cristão não sofre? Claro que sofre. O cristão não tem dureza no coração? Claro que tem dureza no coração. Mas a pessoa que está afastada de Deus, todas as durezas de coração, egoísmo, orgulho, inveja, falta de perdão, vingança, todo esse tipo de sentimento, ele aumenta, ele se expande. Então, se o seu marido ele tá tomado por esse egoísmo, por essa dureza do coração, ele não vai nem ligar pro que você está sentindo. Ele não vai se importar com seus sentimentos. Então não adianta você falar para ele como você está se sentindo se ele não tá nem aí. Essa não é a estratégia certa. O seu marido ele tá cego e ele não vai mudar só porque você está sofrendo. Entende? Então não adianta falar. Então, Carol, qual que é o jeito certo? O que eu preciso fazer? Primeiro, como o seu marido ele está dominado pelo egoísmo, o que você vai fazer? Isso é ser estratégica. É um pequeno passo que eu consigo ensinar vocês aqui nesse momento, mas que vai ajudar vocês a serem estratégicas. O egoísmo é uma arma do diabo.
Mas a gente consegue ser estratégica quando a gente usa essa arma do diabo contra ele mesmo. A gente usa do egoísmo do homem para que ele mesmo caia na sua própria armadilha. Como isso, Carol? Como que isso funciona? Gente, a pessoa que é egoísta, o maior medo que ela tem é de perder alguma coisa. Entende? Então, o que, que você precisa fazer? Qual que é a estratégia? É usar do egoísmo do seu marido, ativando o medo dele de perder. E aí, o que, que você tem que fazer? O que, que você precisa fazer? Você precisa se tornar essa mulher que o seu marido vai ter medo de perder para outra pessoa. Vai ter medo de perder por não estar tá correspondendo às expectativas. E você pode falar assim: ah, Carol, mas o meu marido, ixi, ele não tem medo de me perder de jeito nenhum. Ele já falou com todas as letras. Se eu quiser, eu posso ir embora, ele não me ama mais. É claro que ele fala isso. Agora ele não tá vendo o seu valor. Imagina você que tá com o carro todo velho, todo enferrujado, todo esbagaçado. Você fala, vixe, isso aqui eu vou jogar fora. Agora imagina, sabe aquele programa do Luciano Huck, Lata Velha, que você via os carros que você falava, meu Deus, tá caindo aos pedaços. E de repente ele fazia aquela restauração e a pessoa olhava até com outros olhos. Antes era um carro que a pessoa não estava nem aí, não dava nem valor. Agora é um carro que está restaurado, tem valor. Então, olha só como você enxergar o seu próprio valor e se valorizar vai aumentar o seu valor. Você não vai ser mais aquele carro velho no ponto de vista do seu marido, você vai ser o carro restaurado, o carro que o seu marido agora vai ter medo de perder, o carro que as pessoas vão olhar e falar, nossa, quem te viu, quem te vê. O homem, quando ele percebe, por mais que o homem ele não elogie, porque olha, lembra das durezas de coração. Uma delas é o egoísmo, que eu falei aqui para vocês, a outra é o orgulho. Um homem que fala para você que não te ama mais, que não quer mais saber de você, quando começa a notar suas diferenças, ele pode não dizer, mas quando ele começar a ouvir das outras pessoas o quanto você mudou, o quanto você está restaurada, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha, ele vai ficar intrigado e ele vai ficar com medo de perder. Deu para entender? Essa estratégia, gente, é muito poderosa. E aí, no evento, eu vou explicar para vocês passos dessa estratégia, eu vou explicar para vocês quais são os pilares fundamentais para você conseguir salvar o seu casamento, o que você precisa fazer, o caminho para você conseguir salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio, com mais detalhes, tá bom? E aí, amanhã, a gente se encontra aqui. Quem ainda não se inscreveu no evento, se inscreve, porque as aulas, eu esqueci de falar isso, essas aulas do evento, elas só vão ficar disponíveis semana que vem. Então, se programa, já na segunda-feira, às 8 horas da manhã, a primeira aula vai ao ar. Já se programa, coloca o celular para despertar, e eu sei que vocês vão perguntar, Carol, vai ficar gravado? Vai ficar gravada, mas só vai ficar gravada essa semana. Então, não deixa para assistir tudo num dia só. Além de você não absorver, você não vai conseguir interagir na comunidade, me perguntar. Vai ter uma comunidade específica para o evento, uma comunidade no Facebook, e que vocês vão conseguir fazer perguntas, tirar dúvidas, a gente vai ter interação lá por mensagem. Então, se você deixar para assistir na sexta-feira as 3 aulas, você não vai conseguir interagir e não vai conseguir concorrer a algo que vai ser sorteado dentro da comunidade. Então, assim, já estou dando uma dica aqui para vocês não perder, assistir a aula de segunda, assistir a aula de quarta e assistir a aula de sexta-feira, tudo bem? E amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário.